E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá resolver uma questãozinha da UERJ, questão de física, questão tranquila que fala sobre transferência de calor. Vem comigo, vamos lá, galera, vamos falar sobre esse tema que é muito importante. Olha só. Vamos lá, estamos falando da UERJ de 2021, pessoal. Lembrando que a UERJ de 2021 ela fez um exame único de qualificação, diferentemente de outros anos que teve o primeiro e o segundo exame de qualificação. Lembrando aqui que todo exame de qualificação eu deixo organizado em playlists. Então você vai ter playlist Gabarito UERJ 2021, Gabarito UERJ 2022, Gabarito UERJ 2024, primeiro exame de qualificação, Gabarito UERJ 2025, segundo exame de qualificação e por aí vai. Então cada prova basicamente tem uma playlist com a resolução das questões. Dá uma olhadinha lá que está tudo organizado. Também você está vendo aqui do lado, tem as redes sociais do canal. Então tem o TikTok, tem o Instagram, né? Então dá uma olhada porque você também pode estudar através dessas redes sociais. Afinal, e você pode também, né, buscar essas redes sociais não só para entretenimento, mas também para o estudo. Outra coisa que você tem que prestar atenção, que eu ofereço para vocês, está vendo aqui em cima esse link? Está aqui embaixo na descrição do vídeo, pessoal. E lá você tem acesso ao curso Biologia para Vestibulares, com aulas teóricas, exercícios, entre outras coisas. Você tem acesso, né, a poder ser membro do canal, né? Você pode também buscar exercícios. Olha só, são mais de 4.000 exercícios, todos com gabarito comentado, todos categorizados entre os temas. Você está vendo alguns temas aí. Não são 10, 15 exercícios, são 100, 200, quase 300 exercícios, para você treinar o quanto você quiser, o quanto você puder, até você cansar, até você criar essa casca e não ser surpreendido jamais por uma questão de vestibular, beleza? Então, galera, nossa, já tem aquele negócio, poxa, mas se eu não souber e tal a resposta, eu sei que a resposta é a letra C, o gabarito comentado, ele te dá, né, um vislumbre do porquê de ser aquela resposta. Então, galera, tudo organizado, tudo bonitinho para você. Fora isso, você pode ter acesso ao material didático também. Nesse material didático, você, né, verifica a parte teórica junto também com os exercícios. Então, é 2 em 1, né? Já dá, mata 2 coelhos com uma cajadada só, beleza? Ou, se você preferir, também você pode ter acesso a exercícios discursivos. E, pessoal, também com gabarito. Poxa, cada exercício tem uma caixinha de respostas para você poder escrever e depois comparar com o gabarito. E galera, tudo isso que eu falei para vocês tá num precinho acessível demais. Então dá uma olhadinha, tenho certeza que eu vou te ajudar muito, beleza? Vamos lá, pessoal, questão 37 fala o seguinte. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B, C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocados em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Então, basicamente, ele está falando o quê? Né, que esse recipiente é o isolante, né? Ou seja, ele não faz a troca com o meio externo, né? Eles não estão colados entre si, né? Recipiente A e B e C, estão com fios ideais, ou seja, fios que não vão fazer essa troca de calor. É isso que ele está querendo dizer, beleza? Ele falou, em seguida, através da válvula V, que você está vendo aqui na imagem, retira-se grande parte do ar no interior do recipiente. A partir desse instante, predomina o processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. Olha só, então ele falou que tirou grande parte desse calor, né? E só a partir disso é que teve essa troca, né, de calor entre os corpos, beleza? Então, tirei grande parte do ar, eu falei tirar grande parte do calor, é tirar grande parte do ar, tá? E aí, depois disso que houve troca de calor. Então, grave essa informação. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são, respectivamente, o quê? Ora, ele já deu a dica para você. Você tem que se ligar nisso daí, ó. Retirar grande parte do ar. Retirar grande parte do ar significa
vácuo ou quase vácuo, beleza? Então, aquele vácuo, pelo menos aparente, né? Pode ser no seu vácuo total, beleza? Então, galera, olha só. Se há o vácuo, né? Você, poxa, tem. Olha as formas de transmissão de calor que tem: irradiação, convecção, né? Poderia ter condução aí como opção de resposta, apesar de não ser o gabarito, obviamente, né? E olha as outras opções. Transferência de calor tem a ver com a massa ou com a temperatura? Galera, transferência de calor, a principal informação é o quê? O que é o calor? A energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então tem a ver com a temperatura, concorda? Ah, pode ter a ver com a massa? Até pode, mas é principalmente com a temperatura, entendeu? Então, assim, só de você saber disso, poxa, você já vê que é C e D, como gabarito, como opção de resposta, tá? Aí você já aumenta 50% de chance de você acertar. Agora, qual desses dois tipos, convecção ou irradiação, que estão relacionados com esse vácuo? É isso que você precisa saber para chegar à resposta correta, e é isso que eu venho mostrar. Vamos lá para os processos de transmissão de calor, começando com a condução. A condução ocorre transferência de energia, entre átomos ou moléculas de um corpo. Então isso ocorre principalmente entre os sólidos. Não é só entre os sólidos, mas principalmente. Então você está vendo aí um rapaz que está com uma barra de metal que está sendo aquecida por uma chama. Ora, o que vai acontecer ao longo do tempo? Essa barra ela vai aquecendo e essa transferência de energia térmica ela vai caminhando por todos os átomos da barra e chegando até a mão desse cidadão aqui, beleza? Então isso é o processo de condução, tá? Lembrando que metais são ótimos condutores de calor, beleza? Nós temos também a convecção, né? Que ocorre principalmente entre líquidos e gases. Por quê? Porque isso tem a ver com a diferença de densidade, né, entre partes desse fluido, beleza? Então, como você já deve, né, saber, ter um conhecimento prévio, o que é mais denso tende a descer, o que é menos denso tende a subir, beleza? Então, olha essa representação que eu coloquei aí na imagem relacionado ao ar, né? Por exemplo, aparelhos de refrigeração, como um ar-condicionado, eles geralmente está em cima. Ah, professor, mas no meu prédio o ar-condicionado fica embaixo. Desculpa, ele foi construído de uma maneira errada, tá? Porque ele deve ficar em cima, porque ele libera o ar frio. E o ar frio ele é mais denso, então ele desce, levando o ar quente a subir, que é menos denso, e isso auxilia, ou seja, facilita nessa transferência de calor do ar quente para o ar frio, fazendo com que a temperatura fique homogênea mais rápido e você economize na eletricidade, beleza? Já aparelhos para o aquecimento do ar, como aparelhos de calefação e tudo mais, eles vão ficar embaixo. Por quê? Porque se eles vão liberar o ar quente sobe, o ar frio que está ali naquela região vai descer. Então isso ajuda também nesse processo. A gente chama isso de correntes de convecção, tá, pessoal? Beleza? Então isso pode ocorrer com ventos, correntes marítimas, aquecedor, né? Fervura da água. Então isso é muito comum em fervura da água, né? Agora, outro processo que nós temos é o processo de irradiação, também chamado às vezes de radiação, tá, pessoal? Então se você for ver esse termo em algum lugar, né? Enfim, é mais ou menos isso, tá no mesmo, tá? Esse processo é um processo que não necessita de meio material para acontecer, ou seja, pode acontecer no vácuo. É isso aí, galera. Então, já os solares, né, eles passam por um vácuo até atingir a Terra e aquecer o nosso planeta, né? A fogueira também é a mesma situação. Então, isso faz com que haja esse processo de transmissão de calor por irradiação. Perfeito? Ora, não é mais ou menos isso que a questão está falando? Então, nota, tem que ser algo a ver com a irradiação e, obviamente, com a temperatura. Por isso, gabarito letra C. Beleza? E aí, consegui fazer você entender, chegar a esse gabarito? Pô, comenta aqui que isso é muito importante para mim,
muito importante para o canal, beleza? Além disso, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Faça isso porque isso ajuda demais o canal a poder ajudar mais pessoas. E é esse o intuito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma olhada no que eu falei antes, no início do vídeo, que também é tudo para te ajudar. Eu vou ficando. Um grande beijo, boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.